Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, crianças! Tudo bem? Então, eu sou a professora Elisângela com mais uma aula de Ciências da Natureza. Vamos para a nossa vinheta? Vamos agora lembrar o que a professora trabalhou com vocês na aula passada? Nós falamos sobre a luz, que é uma forma de energia que nós conseguimos perceber por meio da visão. E é ela que nos permite enxergar os objetos ao nosso redor. E a luz, ela se move a partir da fonte que a gerou em linha reta e se move em grande velocidade. E a luz, ela pode ser uma fonte luminosa natural e uma fonte luminosa artificial. Vamos agora ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Identificar os efeitos da luz em objetos e nos seres humanos. Então, para conseguirmos, alcançar os nossos objetivos, nós vamos hoje continuar estudando sobre a luz. E agora vamos lá para a bancada? Então, nós temos, os sentidos que faz com que nós conseguimos perceber, o que se move no nosso meio, na nossa volta. Então, através dos sentidos que nós conseguimos perceber o ambiente. Então, a professora vai falar agora um pouquinho dos sentidos. Primeiro, nós temos o paladar, que é através dele que nós conseguimos sentir os gostos. Aqui a professora trouxe o sorvete, a melancia, o morango, o chocolate. Então, nós conseguimos perceber o gosto, se ele é doce, amargo ou azedo. Nós temos o olfato, que é através dele que nós conseguimos perceber e sentir os cheiros, os odores, como da sopa, da flor, do perfume e também o odor do lixo. Nós temos também o tato, que através dele, quando toca no nosso corpo, nós conseguimos sentir as texturas, se está frio, se está leve, macio como a pena, ou se é macio como um ursinho de pelúcia, ou é áspero, como essa florzinha de cacto. E nós também temos a audição, que é através da audição que nós vamos conseguir ouvir os sons, identificar de onde que ele vem. Nós temos o sonzinho do sino, dos instrumentos, da guitarra e do apito. Então, através da audição. E nós temos a visão, que através da visão nós conseguimos enxergar o que está à nossa volta. Como podemos tirar foto, podemos visualizar o que tem no nosso planeta, através do óculos, e também podemos enxergar a borboleta. Então, é através da visão que nós conseguimos enxergar o que está à nossa volta. E pensando então em continuar sobre a luz, o nosso estudo hoje sobre a luz, vamos ver o que a professora preparou para a nossa pergunta de hoje? Então, hoje
nós vamos, né, para a nossa pergunta. Por que nós conseguimos assistir a um filme pela televisão mesmo no escuro? Pensem lá um pouquinho. Por que nós conseguimos assistir mesmo estando no escuro a um filme? Então, pensaram lá? Pergunta para quem está do seu ladinho. Vamos ver quais foram as hipóteses? Então, a primeira hipótese, vamos ver lá com a professora. Então, nós vamos conseguir enxergar porque a televisão tem luz. O que mais? Porque a televisão transmite uma quantidade mínima de luz e tem que ter um pouco de luz para enxergar. E o que mais? Porque a tela da televisão tem luz. Muito bem! Então vamos agora, para validar essas hipóteses, né, continuar com a nossa investigação. Então a professora explicou na aula passada que alguns corpos, como o Sol, como uma lâmpada acesa, emitem luz. E elas emitem luz, né, através da fonte que a gerou. E nós chamamos de fontes luminosas. Então, a partir do momento que a luz ela chega até os nossos olhos, nós vamos conseguir enxergar o que está à nossa volta através da visão. E essa fonte luminosa, ela é classificada em fonte luminosa natural, como o Sol e as estrelas, né, que elas vão, então, emitir a luz própria. Vamos observar lá no slide com a professora? Então, nós temos o Sol e as estrelas, né, que elas são as fontes luminosas naturais. E nós temos as fontes luminosas artificiais, como, vamos observar lá, a lâmpada, como a vela, nós também temos o abajur, a lanterna, né, que elas são construídas pelos seres humanos. Então, nós vamos agora com a professora assistir a um vídeo e vamos observar qual objeto que vai deixar a luz ultrapassar. Então vamos com a professora agora verificar esse vídeo? Vamos observar esse vídeo que a professora preparou para vocês? Então vejam lá. A professora preparou um ambiente escuro, né? E acendeu a lanterna, ligou a lanterna. E vamos observar o que acontece lá na imagem. A imagem está sendo, a luz está na parede. Olhem lá, o caderno. O que aconteceu com a imagem, com a luz da lanterna? Agora com a borracha. Observem o que acontece. Qual que é a imagem que ela está refletindo? Vamos ver com a caneta, o que acontece? E o que mais será que nós vamos observar? Vamos verificar, ó, o papel manteiga. Olha como que fica a imagem lá na parede. Vamos ver agora outro objeto, um EVA preto. Olha o que aconteceu na imagem da parede, na luz da parede. E agora, um pacotinho de plástico. Olha como que ficou a luz. Então, nós conseguimos, né? Olha lá no vídeo, observar que, através, né, alguns objetos, a luz consegue ultrapassar e outros não. Olha como que ficou a imagem. Então, crianças, vocês conseguiram observar nesse vídeo? Então, nós conseguimos observar que o copo de vidro, né, a luz conseguiu ultrapassar, atravessar o copo de vidro e o pacotinho de plástico. Então, a luz conseguiu atravessar. E nós vimos que o caderno, a borracha, a caneta, o EVA preto, a luz não conseguiu ultrapassar.
E o papel manteiga, somente uma parte da luz que ultrapassou. Então, com esse vídeo, nós conseguimos, né, observar que alguns objetos a luz consegue atravessar e outros não. Então, eles são classificados como corpos transparentes, corpos translúcidos e corpos opacos. E vamos então agora validar mais essa hipótese, né? Essa afirmação que a professora está falando. Então, a professora vai mostrar para vocês. O corpo transparente é aquele onde a luz consegue atravessar o objeto. Então, a professora vai organizar aqui a bancada para mostrar para vocês, né? Então, a professora trouxe para vocês aqui uma bolinha, um objeto transparente que a professora vai mostrar para vocês. Então, vamos ver a bolinha. A professora vai colocar aqui para a bolinha não rolar, né? E vamos observar se a luz vai ultrapassar e nós vamos conseguir, né, enxergar a bolinha. Então, olhem lá. O que vocês estão observando? A luz da lanterna atravessou o pote de vidro? Nós estamos conseguindo enxergar a bolinha? Sim, né? Então, o pote de vidro é um objeto transparente, porque a luz atravessou o objeto e nós estamos enxergando a bolinha. Então, esse é um objeto, aqui é um objeto transparente, né? O copo de vidro, tudo que for de vidro é transparente. E agora, um corpo translúcido. Vamos continuar a nossa, né, observação, né? A bolinha está ali e agora o papel manteiga. Então, vamos ver. Nós conseguimos enxergar a bolinha por completo? Então, vejam lá. A luz, ela só atravessa uma parte da luz. Então, nós não conseguimos enxergar a bolinha por completo. Por quê? Porque esse é um corpo translúcido. Então, somente uma parte só da luz que passa. Não é a luz completa. Então, ó, só uma parte. Por isso que nós não conseguimos observar direitinho. Então, esse é um corpo translúcido, o papel manteiga. E agora, um corpo opaco. Vamos observar, a professora trouxe uma madeira, um pedacinho aqui de madeira. Vamos fazer a mesma coisa. Com a lanterna, vocês conseguem enxergar a bolinha? A professora vai virar assim. Vocês estão enxergando a bolinha? Não, né? Por quê? Porque a luz não atravessa a madeira. E quando ela não atravessa a madeira, o que ela vai projetar? Nós sabemos que a luz, ela só se move em linha reta. Então, quando ela chega na madeira, ela não vai desviar a madeira, né? Porque ela só se move em linha reta. Então, ela vai projetar a sombra. Ó, observem lá a sombra. Então, quando ela não consegue ultrapassar o objeto, a luz, ela vai projetar a sombra. Então, a madeira, né, é um corpo opaco, que não permite a passagem da luz. E agora, falando, né, sobre a sombra, a professora trouxe, vamos fazer agora uma experiência. Vamos fazer uma atividade diferente para vocês realizarem aí na casa de vocês. Vamos ver o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um objeto, né? Pode ser um brinquedo, uma garrafinha, uma lanterna, uma folha de papel sulfite, papel chamex, lápis e lápis de cor. Então, a professora trouxe, né, aqui, então, o papel chamex, né, o papel sulfite, o lápis, os lápis de cor, e a professora trouxe uns brinquedinhos. Então, primeiro,
a professora vai colocar aqui, ó. Primeiro um bonequinho. Vamos ver se ele vai conseguir parar aqui em pé. Esse bonequinho. Vamos ver. Se ele não conseguir, daí a professora vai pegar outro. Isso, conseguiu. Então agora, a professora vai pegar a lanterna e vai projetar a luz sobre o bonequinho. Então vamos observar. O que vai acontecer com esse bonequinho? Quando a professora projeta a luz, ó, de cima para baixo, olha como que forma a sombra. É só um risquinho embaixo da sombra. Se a professora for mudando, olha, a direção da luz, olha o que vai acontecendo. Ó, se a professora for para o lado, como que essa sombra vai ficar? Observe, ó, para o outro lado. E agora, se a professora for atrás do bonequinho, olha como que fica a sombra. Ela vai aumentando. Se a professora for na frente com a luz, ela também vai modificando. Então, essa observação que nós estamos fazendo, nós fazemos essa observação lá quando nós estamos estudando a nossa matemática. Nós estamos aqui fazendo a noção topológica do contorno. Então, é a observação do objeto, né? Aqui, de cima, quando nós observamos do lado, olha o que acontece. Quando nós observamos atrás do objeto, na frente do objeto, né? Então, essa é uma noção topológica do contorno. E falando também aqui na posição da luz, nós podemos também trabalhar aqui. Lembra que a professora falou do movimento de rotação da Terra? Então, o movimento de rotação da Terra, ele vai, né, o dia, vai produzir o dia à noite e o movimento aparente do Sol. Lembra lá que o Sol nasce no leste e se põe no oeste? Então, esse é o movimento. Então, a sombra, ela vai, né, se modificar conforme onde está a posição, né, da luz. Vamos imaginar, então, que aqui nós temos o Sol. A lanterna é o Sol. Vamos ver se ele para de novo. Isso. Então, ó, o Sol nasce no leste. Então, ó, olha como que fica a sombra. Ele vai se movimentando e se põe no oeste. Então, conforme a posição do Sol, a posição da luz, é que vai acontecer, né, ó, o aumento da sombra. Então, nós conseguimos aqui fazer duas observações, né? As noções topológicas do contorno que nós estudamos em matemática e o movimento aparente do Sol também. E agora vamos fazer, então, nós vamos fazer um desenho. Então, ó, a professora vai colocar aqui, ó, arrumar. Agora eu vou pegar um outro, aqui, ó, vou pegar um brinquedinho, vocês vão escolher. E nós vamos fazer o contorno agora da nossa vaquinha, ó. A professora trouxe uma vaquinha. Então, vocês vão arrumar lá e vamos fazer o contorno bem bonitinho para que nós possamos depois desenhar bem direitinho. Olhem lá. Vamos fazer o contorno do rabo, das pernas, ó. E depois eu vou terminar o meu desenho. Então, vocês vão escolher qual desenho que vocês vão querer para projetar e vocês depois vão desenhar. Então, olha lá, a professora vai fazer a patinha, né? Olha lá, a professora vai fazer a patinha, a professora vai fazer depois o olhinho, né? A orelha,
vai fazer a boca. E daí a professora vai pintar. Então, o da professora, né? Que a professora tá segurando a lanterna e não ficou bem certinho. Então, daí a professora vai pintar e vocês vão terminar bem bonitinho, né? O objeto que vocês escolherem, né? Então, a professora vai pintar bem direitinho aqui. A professora não vai ter o tempo total, né, para pintar. Mas, ó, nós vamos fazer, né, o contorno bem direitinho, bem bonitinho do nosso. A professora fez um animalzinho. Vocês podem escolher um carrinho. As meninas que gostam de boneca podem escolher uma boneca, né? Então, ó, faz bem direitinho o desenho. Nós podemos também, olha, a professora vai mostrar aqui para vocês, no outro lado, o carrinho. Olha como que nós podemos fazer. Ó, olhem lá. Se projetar o carrinho, também podemos desenhar. Fazer a sombra, o contorno do carrinho. E vejam lá como que ficou o desenho da professora. Não ficou, né? Bem bonitinho, que a professora não conseguiu terminar, né? Mas esse foi o meu desenho que eu consegui fazer agora com o tempo que a professora tem. Então, agora que nós já conseguimos fazer, né, o contorno, né, a sombra de um objeto, a professora escolheu um brinquedo, vocês vão escolher. Vamos para a nossa atividade? Então, essa atividade vocês já receberam, né? Essa atividade vocês já receberam. Então, nós já fizemos, né, na semana passada, a aula 1. Hoje nós vamos fazer a aula 2. Então, peguem lá a aula 2 e vamos com a professora fazer a leitura. Vamos lá, o número 1. Encontre e circule um exemplo de objeto transparente, translúcido e opaco. E o 2. Classifique as frases em verdadeiro ou falsa. Então, o caderno é um corpo transparente? Os corpos transparentes permitem a passagem da luz? A folha de papel vegetal é um corpo translúcido? O vidro é um exemplo de corpo opaco? Ou os corpos opacos permitem a passagem de luz? Então, vocês vão ter agora 10 minutos para realizar essa atividade. Então, vamos lá?
Conseguiram? Então, vamos para a correção com a professora? Então, vamos ver lá. Quais foram os objetos que nós conseguimos encontrar? Então, nós encontramos... Vamos ver... Então, nós encontramos o objeto vidro, que é transparente, caderno, que é opaco, e papel vegetal, que é translúcido. E o verdadeiro ou falso? O caderno é um corpo transparente? Não, é falso. Os corpos transparentes permitem a passagem da luz? Verdadeiro. A folha de papel vegetal é um corpo translúcido? Verdadeiro. O vidro é um exemplo de corpo opaco? Falso. E os corpos opacos permitem a passagem de luz? Falso, né? Que eles não permitem. E vocês aí, conseguiram? Acertaram? Então, façam bem bonitinho depois para enviar para a sua professora, né? E espero que vocês tenham conseguido achar. E agora, né, nós vamos, né, finalizando, né? Nós vimos, né, por que nós conseguimos assistir a um filme pela televisão mesmo no escuro? Porque as hipóteses foram, né, porque a televisão, ela tem luz, então ela é uma fonte luminosa, por isso que nós conseguimos enxergar, né, assistir ao filme mesmo no escuro. E o nosso objetivo, era para identificar os efeitos da luz em objetos e nos seres humanos. Então, nós conseguimos alcançar o nosso objetivo e chegamos ao final da nossa aula. Crianças, se cuidem, não percam o programa Ciências da Natureza. Beijinhos e até mais! Vem aí, Educação Física. Fala pessoal do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para uma aula de Educação Física para vocês do 2º e 3º ano. Estou aqui hoje com o professor Denis, da Escola Lúcia Pache, e também com o professor Agenor, da Escola Alda Rebonato. E hoje a gente vai falar sobre jogos e brincadeiras. Mas antes de começar a falar de jogos e brincadeiras, a gente precisa lembrar que essa aula de hoje foi muito bem planejada com todo carinho pelas professoras Carla, da Escola Ciro, pela professora Tatiane, da Escola Ecleia e também pela professora Lindamir, da Escola Flávio. Vamos deixar aqui o nosso forte abraço para todas elas e vamos fazer a aula delas. Então, para a gente começar, os nossos jogos e brincadeiras, a gente vai utilizar várias coisas do nosso corpo, principalmente aspectos cognitivos. Mas, professor, você está falando uma linguagem muito difícil, a gente não está conseguindo compreender. Então, todos esses aspectos envolvem os nossos membros, a nossa visão, como que a gente vai estar realizando cada uma dessas atividades. Tá certo, pessoal? Então, para essa atividade, a gente já tem que ter separado o nosso espaço na nossa área, aonde a gente estiver. Se a gente estiver na sala, se estiver no quarto, se estiver na cozinha, deixar um espaço reservado para a gente poder estar realizando todas essas atividades. Então, pessoal, separamos o material, já reservamos o nosso espaço. Precisamos também estar com a roupa adequada. A gente não pode fazer atividade física sem estar utilizando a roupa adequada. Apesar que está fazendo muito frio nessa época, a gente pode estar um pouquinho se sentindo desconfortável de ficar colocando tênis, tira tênis, quero ficar de meia. Não. Todo mundo tem que estar bem preparado para fazer as nossas aulas. Tá certo, pessoal? Então aqui junto com os professores a gente vai começar o nosso alongamento para fazer as nossas atividades de hoje. Então vamos lá, pessoal, junto com os professores aqui do Vem Aprender. Então os professores estão aí, o professor Denis e o professor Agenor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é afastar um pouquinho as pernas. Isso, professores. Agora que eles afastaram, junto com o pessoal aí de casa, eles vão tentar alcançar a pontinha dos dedos das mãos com a pontinha dos dedos do pé. Então eles vão descendo devagar, vão se aproximando lá da pontinha. Quem não conseguir chegar bem na pontinha dos pés, pode ir até onde conseguir. Pode ser no joelho, pode ser no tornozelo. Então, conta até 10 devagarzinho, isso, e retorna também devagar. Então os professores vão subindo, isso, muito bem, professores. Agora que eles já fizeram a primeira parte, eles vão juntar as pernas,
aproximar bem os pés e fazer o mesmo movimento que eles fizeram com as pernas afastadas. Tentar alcançar a pontinha dos pés com a ponta dos dedos da mão, sem dobrar os joelhos, tá? Não precisa chegar até a pontinha dos pés, pode ir somente até onde vocês conseguirem. Isso, vai subindo devagar, não pode ser nada muito brusco e rápido. Isso. Agora que eles retornaram, eles vão puxar o cotovelo na frente do corpo, tá? Coloca bem a mão no cotovelo, aproxima bem o braço do corpo, puxa bem, não pode sentir dor, ele tem que estar se aproximando bem perto do corpo, puxou, vai contando devagar, isso. Troca o braço, puxa o outro braço, da mesma maneira, coloca a mão sempre no cotovelo, aproxima bem do corpo, isso, vão contando junto com o pessoal lá de casa. Olha lá, professora Genor, está escutando? Tem criança contando, contando bem forte, né? Isso, solta o braço devagar, agora que eles soltaram, vocês vão cruzar os dedos na frente do corpo. Cruzar os dedos na frente do corpo, isso, agora estica bem o braço lá na frente, isso, vai contando até 10 devagar, joia. A mesma coisa, descruza os dedos, professores, vai cruzar os dedos lá na parte de trás do corpo e vai trazer as mãos um pouquinho para cima. Isso, vai puxando, não pode sentir dor, vai somente até onde conseguir. Joia, joia, isso, professor, soltou. Vai cruzar novamente os dedos lá na frente e agora vocês vão fazer como se fosse bolinhas com as duas mãos. Isso, vai rodando, vai rodando. Descruza os dedos, agora faz uma mão com as mãos sozinhas. Faz a rotação, ótimo. Deixa o braço do lado do corpo, agora vai rodando o ombro para frente. Rodou o ombro para frente, roda o ombro para trás, agora da mesma maneira. Ótimo, isso. Com a mesma coisa agora vamos fazer com os pés. Coloca a pontinha do pé e vai rodando como se fosse uma bolinha. Isso. O outro pé. Isso, ótimo. Agora que a gente já deu uma alongadinha no corpo, o que a gente precisa fazer? Vamos para o nosso aquecimento. E para fazer o nosso aquecimento, os professores vão precisar de alguns materiais. Essa lista de materiais vocês receberam dos professores das suas escolas. Então eu vou pedir agora aqui para o professor Agenor e para o professor Denis, cada um deles vai pegar uma bexiga, um balão e também 2 garrafinhas PET, que pode ser material descartável. Se vocês não tiverem garrafinha PET, vocês podem estar marcando a distância de uma parede à outra, utilizar 2 tênis, os 2 calçados, qualquer material que vocês possam estar utilizando. Então o que eu vou pedir para o professor Agenor? Ele marcou o seu território, tá? O professor Agenor está ali, fica ali naquela garrafinha, o professor Denis lá naquela outra garrafinha, da mesma maneira. Isso. Então, ó, o professor Agenor, ele vai ter que se deslocar da onde ele está, tá? Para vir até a outra garrafinha que ele posicionou desse outro lado, tá? O que ele vai fazer? Ah, vocês estavam muito longe, né? Eu percebi que vocês tinham colocado a garrafinha mais longe. Então, o que vai acontecer? O professor Agenor, para fazer esse aquecimento, junto com o professor Denis, eles vão lançar a bexiga para cima e vão se deslocar até esse outro ponto que eles marcaram aqui. A bexiga não pode tocar no chão e eles não podem estar carregando a bexiga junto com eles. Eles vão lançar a bexiga, encostam no outro ponto e retornam. Cada vez a gente vai estar dificultando um pouquinho mais. Todo mundo preparado aí em casa, junto com os professores? Tá tudo certo? E aí, professor Denis? Quem que vai vencer essa competição? Você ou o professor Agenor? Ah, o professor Denis, viu? O professor Denis já sabe quem vai ganhar. Então, na contagem junto com o professor, junto com a turminha lá de casa, que todo mundo do Vem Aprender tá vendo vocês fazer, eu quero só ver vamos ver. Então vamos lá, professores. 1, 2, 3, valendo! Lança a bexiga, encosta a mão, tem que pegar, não pode deixar cair. Ó, o professor Denis derrubou a bexiga. Ó, o professor Agenor vai ajeitar a garrafinha dele, que também caiu. Então, eles fizeram a primeira atividade. Vamos fazer mais uma para dar mais uma aquecidinha? Então, agora que todo mundo compreendeu na casa, agora os professores vão fazer a mesma coisa. Lança a bexiga para cima, tá? Pode dar um tapinha, pode fazer o que vocês quiserem. E
não precisa encostar na garrafinha, precisa somente ir até a garrafinha e retornar, tá certo? 1, 2, 3, valendo! Lançou, volta, isso, muito bem, professor Agenor. Agora que a gente conseguiu fazer a primeira atividade, a gente vai fazer o desafio para os professores, porque sempre é assim, toda atividade física a gente precisa estar dificultando, cada vez proporcionando mais desafios para o nosso corpo. Então agora, sugestão do professor Denis. O professor Denis aqui sugeriu para a gente fazer essa atividade. Lança a bexiga, quando chegar na outra garrafinha, vai ter que dar um salto, né, professor Denis? Exatamente isso. O professor Denis sugeriu lançar a bexiga, chegou na garrafinha, salta e retorna para pegar, sem derrubar a bexiga. Então vamos lá, professor Agenor, vamos ver se você topa esse desafio. 1, 2, 3, valendo! Salta! Retorna isso, aí, muito bem, joia. O professor Denis gostou da sugestão. Nessa próxima atividade, é uma atividade que o professor Agenor quer desafiar o professor Denis. Muito bem, então, o que vai acontecer? Quando eles chegarem na garrafinha, quando eles lançarem a bexiga, eles vão ter que fazer 2 palminhas. Então, eles lançam a bexiga, quando chegarem aqui, vão bater 2 vezes as palmas, para daí retornar, tá certo? Na contagem junto com o professor, o pessoal em casa, tá todo mundo preparado? Tá certo? Isso, ó lá, então ó, junto com o pessoal de casa. 1, 2, 3, valendo! 2 palminhas, 2 palminhas. Isso, muito bem, ótimo. Próximo desafio vem de uma escola que acabaram de ligar aqui para a nossa direção, né, produtor? Isso, o produtor aqui acabou de confirmar que ligaram, né? Exatamente. Sugestão de uma escola, a escola Zair, isso, ótimo, muito bem, eu gosto dessas sugestões do pessoal da escola, o pessoal participando, enviando sugestões de atividades. E agora eles sugeriram para os professores fazerem o movimento do polichinelo. O movimento do polichinelo, uma vez o movimento do polichinelo. Mas o pessoal em casa não está recordado como é que é o movimento do polichinelo. Sabe que a gente pode relembrar o pessoal como é que é? Então os professores vão colocar a bexiga um pouquinho no chão, ficar com as pernas unidas e os braços do lado do corpo. Não tem problema se a bexiga escapar, depois nós pegamos ela lá. Então, o movimento do polichinelo. A gente vai afastar e colocar as mãos acima da cabeça ao mesmo tempo das pernas. Então a gente vai fazer uma abertura, igual o que o professor Agenor e o professor Denis mostraram. E vai retornar fazendo um movimento contrário, fechando. Tá certo? Então, bora lá pegar as bexigas, ó, o professor Denis e o professor Agenor se posicionar cada um na sua garrafinha. Tudo tranquilo? O professor Agenor já está aí. Pessoal da escola Zair, está todo mundo esperando. Eu sei que vocês estão querendo desafiar os professores. Então lá, junto com a contagem do professor, até 3. Tem que fazer o movimento do polichinelo. E a bexiga não pode cair. Por enquanto, como é que está o placar? O placar está empatado. O placar está empatado, está todo mundo igual, porque a gente não estava contabilizando quem está na frente. Então, com os professores, junto com o pessoal de casa, 1, 2, 3, lançou a bexiga, faz um polichinelo. Retornou, isso, quase teve um acidente de percurso ali, mas não tem problema, a gente consegue se resolver. Tranquilo então, professores? Como é que estão aí? Já aqueceram? Já estão bem aquecidos? Já podemos ir para a próxima atividade? Então, joia. Agora que os professores já estão aquecidos junto com o pessoal de casa, a gente vai partir para a nossa próxima atividade. E essa atividade é uma atividade muito legal. A gente vai estar utilizando materiais que vocês têm na casa de vocês. As garrafas PET, que são aquelas garrafas que a gente não utiliza mais, mas também vocês podem estar utilizando, fazendo cones de papel, vocês podem estar utilizando qualquer outro material que vocês possam utilizar. Então eu vou pedir agora para o professor Agenor e para o professor Denis, eles vão deixar as bexigas e vão pegar as garrafas PET com uma bolinha de meia. E esse desafio vai ser uma competição entre eles. Por quê, professor? Porque eles vão estar fazendo essa atividade que vocês vão estar fazendo aí na casa de vocês. Então, o que vai ser essa atividade? É o nosso boliche. Mas um boliche um pouquinho diferente. A gente vai utilizar os pés. Então, o que os professores vão fazer? Eles vão posicionar as garrafas PETs num sentido de fazer as 6 garrafinhas e vão se posicionar um pouco mais distante para fazer o lançamento. Então, enquanto o professor Agenor e o professor Denis estão posicionando lá as garrafinhas PET, faz elas em modelos de 6, coloca 3 atrás ali, professor. Isso, 2 na frente e mais uma atrás.
Ótimo. Então, o professor Agenor na linha branca, professor Agenor, de frente lá para as garrafinhas. Pode posicionar a bolinha aí, na linha branca. Professor Agenor, acho que eu vou dar uma dica para você, professor Agenor, igual o pessoal lá de casa lá, tá? Coloca uma tampinha para marcar bem certinho o lugar onde que vocês vão fazer esse lançamento. Então, esse primeiro desafio para todo mundo, o professor Agenor vai estar utilizando. Então, ele vai fazer a contagem. Vocês podem ver que a gente está utilizando garrafas PET de vários materiais. Alguns deles que a gente já quer ligar a água, né? E 2 recipientes ali que a gente utiliza material de higiene. Então, o professor Agenor vai fazer o seu primeiro lançamento desafiando o professor Denis. Bora lá, professor Agenor? Junto com o pessoal de casa, a hora que você se sentir à vontade, concentra bem, utiliza bem a sua visão, calibra bem essa força. Eu sei que o professor teve aula com o Cristiano Ronaldo para fazer essa parte aí, né? Isso, exatamente, olha lá, posição, postura de boliche com o pé, né, professor Agenor? A hora que você se sentir à vontade, pode partir. Vai lá, o professor Agenor partiu, bateu aí! Olha lá, professor Agenor, vamos contar quantas garrafinhas o professor Agenor derrubou? 1, 2, 3 com a mão do Denis, 4 com a mão do professor Agenor. Então, novamente, agora o professor coloca isso, o professor Denis lá ajeita 3 no fundo, 2 na frente e 1, isso. Mais uma aí, professor Agenor, jóia. Chegou a vez do professor Denis, né? O professor Denis agora vai desafiar. Então, como nós tivemos... professor Agenor, olha lá, a tampinha tá marcando, professor Agenor. O pessoal lá de casa tá vendo, não pode fazer isso. Então, como o professor Agenor estava inspirado com o Cristiano Ronaldo, que é um dos maiores jogadores de futebol, o professor Denis está inspirado em Lionel Messi, isso, mais um grande jogador de futebol. Então, com o boliche com os pés, vamos lá, o professor Denis concentra e vê quantos boliches você vai conseguir, quantos pinos, quantas garrafas. Partiu, bateu! Olha só! Vamos contar quantas garrafinhas o professor Denis conseguiu derrubar? 1 com o professor Agenor, 2 com o professor Denis, 3 com o professor Agenor, 4 com o professor Denis e 5 garrafinhas. O professor Denis está na frente. Vamos dar mais uma chance para o professor Agenor? Vamos ver se ele consegue derrubar um pouquinho mais garrafas que o professor Denis. Novamente ajeitando, isso, se concentra. Professor Agenor vai partir para a sua segunda chance, é a chance de você virar essa partida, professor Agenor. Não pode perder. Novamente lá, já que nós falamos de jogadores estrangeiros, a gente precisa valorizar também o nosso futebol nacional. Então, em homenagem ao nosso grande craque, Ronaldinho Gaúcho, né, professor Agenor? Muito bem, é um cracaço de futebol. Então, o professor Agenor vai fazer o boliche com os pés. Concentra, professor Agenor, a hora que você se sentir à vontade. Vai lá, o professor Agenor partiu, bateu e... pra fora! Pra fora! O professor Agenor não acertou nenhuma garrafinha. Mas não tem problema. Agora vamos lá, o professor Denis. Professor Denis, vamos ver agora quantas garrafinhas. Então, o professor Agenor, em homenagem ao nosso craque Ronaldinho Gaúcho, bateu para fora. Professor Denis ao nosso outro craque, o Roberto Carlos, nosso lateral esquerdo, grande cobrador de falta. Vamos lá, professor Denis, a hora que você se sentir à vontade, partiu para a bolinha, bateu, bateu e olha só, professor Denis novamente. 1 garrafinha, 2, 3, 4, 5 garrafinhas. E com isso, o professor Denis está muito na frente. E para isso a gente precisa dificultar um pouquinho a nossa atividade. Então, enquanto o professor Agenor está ali se recuperando, né, dessa bola que ter saído para fora, o professor Denis vai pegar a nossa próxima atividade, que é aumentar um pouquinho esse degrau. Então, a gente vai deixar um pouquinho mais alto as nossas garrafinhas e vamos fazer a nossa atividade. Então, aqui na nossa aula de hoje, a gente vai estar utilizando um balde. Na casa de vocês também pode estar utilizando um balde, pode estar utilizando uma garrafinha. Professor Agenor, acho que pode colocar quantas garrafinhas couberem aí. Independente do número, acho que é só as duas ou 3, está louco de bom. Então vamos utilizar a mesma distância e a mesma meia. Agora o professor Denis vai ter que se concentrar um pouquinho mais, vai ter que observar ainda mais essas garrafinhas e como que ele vai conseguir fazer essa nossa bolinha de meia acertar as garrafinhas.
Vamos lá então, professor Denis. O professor Denis está inspirado, está na frente do professor Agenor. Então vamos lá, professor Denis. Na contagem junto com a criancinha, se concentra, se prepara, vai lá. Partiu o professor Denis, se concentrou, tá indo para cima da bola, partiu, bateu e passou por cima, não tem problema. Vamos ver agora o professor Agenor. O professor Agenor vai fazer a mesma atividade, ajeita a bolinha, isso, com carinho, né, professor Agenor? Agora a bolinha vai chegar nas garrafinhas PET, se concentrando muito bem. Partiu o professor Agenor diretamente, está concentrado, muito concentrado, partiu, bateu e para fora novamente. Aqui, por enquanto, nenhum dos professores conseguiram acertar. Eu acho que aí na casa de vocês, quando vocês estão fazendo essa atividade, vocês estão conseguindo acertar muito mais garrafa que os professores, né? Então vamos lá, professor Denis, novamente, professor Denis, vai lá, se concentra, vai, partiu. Passou perto, professor. Pouquinho por cima, mas passou perto. Vai lá, professor Agenor. Vai lá, se concentra. Isso, deixa a bolinha bem certinho na marca. Se concentra um pouquinho. Isso. Observa bem as garrafinhas. Partiu o professor Agenor, vai lá. Muito bem! O professor Agenor se recuperou. O professor Agenor derrubou todas as garrafinhas. Mas eu acho que ainda está muito fácil. Vocês não acham, o pessoal aí de casa? O pessoal aí de casa, vocês concordam comigo que está muito fácil? Tá, né? Aí, todo mundo concordando, eu sabia que eles estavam concordando. Então vamos deixar um pouquinho mais difícil. Então agora o que vai acontecer? Nós vamos utilizar uma mesa. Isso mesmo. Podemos utilizar o mesmo número de garrafas lá, professores? Pode ser, pode ser. Isso mesmo. Não, as três que estão lá. O professor Denis já levou lá as garrafinhas. Ótimo, joia, professor Denis. Agora que a gente colocou, lembrem-se uma situação que a gente vai falar para vocês na casa de vocês. Não pode estar utilizando qualquer material que possa quebrar. A gente não pode estar utilizando na mesa da cozinha. Essas atividades, quando vocês forem fazer, tem que ser num lugar que não tenha nada que possa ser quebrado. Então, toda a segurança quando vocês forem realizar essas atividades. Então agora, professor Denis concentrado, também vai ter duas chances. Vamos lá, professor Denis, capricha, se concentra. Muita concentração nessa hora. Professor Denis se concentrando. Partiu para a bola, muita concentração. Partiu, bateu e para fora. Quase, professor Denis. Vamos ler agora a primeira tentativa do professor Agenor, né? O professor Agenor que já conseguiu se recuperar daquele trauma, que ele não conseguiu acertar as garrafinhas quando estavam no chão e ele acertou em cima do balde, né? Então ele está na frente do professor Denis. 1 grau de dificuldade a mais. Partiu o professor Agenor, junto com o pessoal de casa, vai lá, professor Agenor, partiu, bateu e... Muito bem! O professor Agenor está muito bem concentrado. Olha, o professor Agenor fez mais um ponto. Agora chegou a vez do professor Denis tentar se recuperar, né, professor Denis? Então o professor Denis vai tentar se recuperar. Pera aí, professor Denis. Espera aí que eu estou escutando o pessoal lá da escola Lúcia Pacher está gritando junto com o professor Denis. Ótimo, muito bem o pessoal da escola. Vai lá o professor Denis se concentrando. Vai partir para a bolinha. Muito bem, professor Denis partiu, bateu e para fora. Então o professor Denis, por enquanto, não acertou nenhuma garrafinha. Vamos ver o professor Agenor como é que tá? Professor Agenor, vai lá, se concentra, ajeita com carinho a sua bolinha. Ótimo, professor Agenor. Professor Denis faz não. O professor Denis dá uma ajeitada também. Está querendo que o professor Agenor não consiga acertar nenhuma garrafinha. Mas o professor Agenor garantiu para o pessoal da escola Alda que ele vai acertar mais uma garrafinha. A bolinha não vai passar longe das garrafinhas. Então, professor Agenor, concentrado, focado nas garrafinhas, partiu o professor Agenor, ajeitou a bolinha, bateu com a perna e para fora, por baixo da mesa. Não passou, né, professor? Ele passou por baixo da mesa. Mas não tem problema, o importante é fazer as atividades. E espero que aí na casa de vocês tenham feito todas essas atividades junto com os professores. Eles
se divertiram. O que aconteceu na nossa aula de hoje é exatamente isso que a gente quer com vocês. A gente trabalha as nossas partes do corpo, a gente conheça as nossas habilidades, as nossas dificuldades e assim a gente consiga se divertir e fazer as atividades físicas. Espero que aí na casa de vocês tenham registrado esses momentos e enviem para os professores, porque eles estão adorando receber esse retorno. E o mais importante que a gente não pode deixar de agradecer, né, professores? Mais uma vez, as 3 professoras que realizaram esse planejamento com essas atividades incríveis para vocês, que é a professora Carla, da Escola Ciro, a professora Tatiane, da Escola Ecleia e também a professora Lindamir, da Escola Flávio. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Hello, crianças! How are you? I hope you are wonderful! Espero que vocês estejam maravilhosos hoje. Teacher Catarina aqui com vocês e vamos para mais uma aula de inglês. Hoje eu estou aqui no parquinho do Kaique. Vocês gostam de brincar no parquinho? Ah, muito bem! Agora com a pandemia a gente não pode estar indo muito no parquinho, né? Mas brincar no parquinho é muito legal. Então venham com a teacher que hoje eu vou ensinar para vocês como que é o nome de alguns brinquedos de parquinho em inglês. Let's go? Escada é ladder. Repeat, ladder. Very good. Escorregador é slide. Repeat, slide. Very good. Trepa-trepa é jungle gym. Repeat, jungle gym. E a gangorra, quando a gente brinca, ela faz um barulhinho si, só, não é mesmo? Então, gangorra em inglês é si, só. Repeat, si, só. Very good. E balanço é swing. Repeat, swing. Very good. Então, crianças, e eu quero mostrar agora mais 2 brinquedos que não são de parquinho, mas que vocês já sabem o nome. Deixa eu pegar aqui, olha que lindos. Como é que é o nome desse brinquedo aqui? Yes, doll, boneca. Ah, e a palavra doll no inglês, ela dá tanto para boneca quanto para boneco. Doll, boneca. E esse como é mesmo? Carrinho? Car, very good. Nós já aprendemos. Doll and car. Vou colocar eles aqui um pouquinho na balança, isso, aqui do lado da teacher. Então, lembram que semana passada nós começamos a ler este livro aqui, Lara's Black Dolls? Isso! Que a Lara tinha 2 amigos da escola, a Paula e o Sérgio. Eles foram lá na casa da Lara para brincar e resolveram contar histórias sobre bonecas. Lembram lá? Que a primeira a contar a história foi a Lara. Ela contou a história das bonecas da Biomiss, que aprendeu com a sua bisavó, né? Que os ancestrais da Lara vieram lá em navios e as mães faziam as bonecas para as crianças rasgando pedacinho de roupa do seu vestido. Né? E a Biomiss significa o que mesmo? Quem lembra? Isso! Encontro precioso, precious meeting. Essa foi a história da Lara. Hoje nós vamos escutar a história do amigo da Lara, a história do Sérgio. E ele contou a história de um dia que ele foi no parquinho, né? Então, a teacher vai ler a história para vocês, a história do Sérgio. Vou ler em inglês. Prestem atenção, não tem problema se não conseguirem entender tudo. Depois eu vou comentar em português, beleza? Mas prestem atenção para ver se vocês pegam aí alguma palavrinha da história. Let's go? Então, the next one to tell a story was Sérgio. He said that he was going to tell a story about what happened to him in the park. Sérgio said that he went to the park with his father to play with other children. In the park, there was a swing, a slide, a ladder,
and a lot of sand. Sérgio loves to play in the sand. He always takes his car and his dolls with him. When he was playing with his car in the sand, another child came along with her own dolls. She had dolls of various colors, and Sérgio showed the girl his dolls. Sérgio was having a great time, and the girl offered him one of her dolls to play with. He chose a beautiful black doll with her hair in plaits. Sérgio and the girl shared their toys, and they played together for a long time, both with the car and with the dolls. Every time Sérgio goes to the park, he makes many friends, and they have a lot of fun together. Então, essa foi a história do Sérgio aqui do livro Lara's Black Dolls. Ó, vou mostrar uma figura do Sérgio para vocês. Ele brincando aqui no parque. Isso! Então, o Sérgio contou que eles gostam muito de ir ao parque com o seu pai, with his father, né? Ele vai para o park, em inglês park, é bem parecido com o português, com o seu father, com o seu pai. E ele leva os seus bonecos e bonecas e o seu carrinho para brincar no parque. E lá ele gosta muito de brincar na areia, in the sand. Esse parquinho que a teacher tá não é de areia, é um parquinho que tem grass, tem grama. Mas tem muitos parquinhos que tem areia, sand. E ele contou lá que ele foi no slide, né? No escorregador, subiu na ladder, escada, foi no swing, ó, foi no balanço e foi brincar na areia, in the sand. E ele conheceu a girl, uma menina, que foi brincar com ele. E essa menina tinha trazido as suas próprias bonecas, as suas dolls. E eles brincaram juntos com as bonecas e o carrinho na areia. E a menina ofereceu uma boneca para o Sérgio brincar também. E ele escolheu uma linda boneca negra com tranças no cabelo, with her hair in plaits. Então eles brincaram juntos, dividiram os brinquedos, they sharing the toys, eles dividiram os brinquedos, compartilharam. E ficaram amigos. O Sérgio gosta muito de ir no parquinho, brincar na areia e fazer amigos, making friends, very good. Então, essa foi a história do Sérgio do livro Lara's Black Dolls. Vamos ver o nosso vocabulário da história aqui no slide? Let's go! Então, hoje nós vimos a segunda parte do livro Lara's Black Dolls. Nós vimos a história do Sérgio, Sérgio's Story, que a teacher estava lá no parquinho, nós demos uma voltinha, vimos os brinquedos do parquinho, né? E nós ouvimos a história que o Sérgio gostava muito de brincar no parquinho, fazer amigos, ele brincava com qualquer tipo de brinquedo e compartilhava os seus brinquedos, não é? Então, vamos ver o vocabulário que nós aprendemos nessa história. Eu vou falar, vocês vão repetir, ok? Park. Isso, park. Swing. Aqui, ladder, a escada. E slide, o escorregador. Então, ladder, a escada do escorregador. E slide é o escorregador. Ladder, very good. E slide. Muito bem, vocês estão muito lindos. Seesaw. Jungle Gym. Merry-go-round. Repeat, merry-go-round. Very good. Sand, areia, sand. Share. Esse que nós aprendemos lá que o Sérgio ele compartilhava os brinquedos. Share, compartilhar. Talvez vocês já tenham visto essa palavra nas redes sociais, no Facebook, Instagram. No share, sentido de compartilhar uma foto. Então a palavra share é compartilhar. Aqui o Sérgio está compartilhando os brinquedos, sharing the toys. Então, share, a palavra compartilhar. Agora, vamos completar uma frase sobre essa história que nós aprendemos hoje.
Então, ó, complete a frase com as palavras que estão faltando. Primeiro, vamos ver as gravuras que estão aqui. Como que é mesmo o nome dessa gravura? Acho que é areia, né? Como que é areia em inglês? Vocês se lembram? Isso, é sand. Carro. Como mesmo que é carro em inglês? Nós aprendemos lá atrás. Quem lembra? Yes, é car. Very good. Carro é car. E como mesmo que é parque em inglês? Bem parecido com o português. Isso, é park. Então, sand, car e park. Nós temos que colocar essas 3 palavras na frase aqui. Temos que encaixar essas palavras. Vamos dar uma lida, ó. Sergio went to the with his father. There he met a girl and they played together in the with dolls and na. Então, o Sérgio went to the foi em algum lugar com o pai dele. Será que ele foi na areia com o pai dele? Não, ele foi no parque, né? Sérgio went to the park com o seu pai. Lá ele conheceu uma menina e eles brincaram juntos na... Onde será que eles brincaram? Será que eles brincaram juntos no carro? Não, né? Eles brincaram juntos na areia, in the sand. Eles brincaram com bonecas e um carrinho. Very good. Então vamos ler como é que ficou essa frase? Sérgio went to the park with his father. There he met a girl and they played together in the sand with dolls and a car. Very good. Em português ficaria: Sérgio foi ao parque com seu pai. Lá ele conheceu uma menina e eles brincaram juntos na areia, com bonecas e um carrinho. Então, very good. Nós fizemos muito bem a frase, não é? Então, era isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós ainda vamos trabalhar com o livro da Lara. Nós vamos escutar a história da Paula. Então, um beijo para vocês e bye bye!